Muito bem, então, bem-vindos novamente ao curso de Mecânica Avançada. Esse curso, então, está sendo oferecido para duas turmas, uma turma da graduação e uma turma da pós. E, para eu não precisar ficar duplicando as informações, eu vou concentrar todas as informações, material, vídeos, etc., na minha página pessoal, e eu vou usar o Moodle só para mandar e-mails, para a gente mandar avaliações, esse tipo de coisa. Então, deixa eu já compartilhar com vocês aqui a página, e eu vou explicando, então, o formato do curso, como é que a coisa vai acontecer. Então, está aqui, ó. Então, essa aqui é a página do curso, ela está como F195, mas é a mesma coisa que F515. Para vocês chegarem na página, o endereço está aqui em cima, mas o jeito mais fácil de chegar nessa página é vocês irem na minha página pessoal, que é sites.if.unicamp.br/guiar. Aí vocês vêm aqui, Ensino, Mecânica Avançada, e está na página. Tá, então, aqui tem uma pequena descrição, então, aqui da disciplina, dos tópicos que a gente vai cobrir. As aulas, então, segundas e quartas, das 4 às 6, tem o link aqui do Zoom, para quem perder, está sempre aqui. Aqui tem uma tentativa de programação das aulas, que eu vou ainda checar para ver se eu não coloquei aula em algum feriado, alguma coisa assim, mas eu vou atualizando conforme a gente for andando. E aqui eu vou colocar as aulas, então, que a gente vai gravando. Então, essa aula vai estar linkada aqui na aula 1, aula 2, a gente vai listando as aulas aqui, vai ter aqui o link já para o YouTube, ou vocês vão direto para o meu canal do YouTube, eu vou colocar o link direto aqui também para o canal. Então, tá. Sobre avaliações, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou usar o método que eu usei no semestre passado, eu vou fazer 3 provas para fazer em casa ao longo do semestre. Vocês têm, tipicamente, aí 24 horas para resolver e entregar. A gente faz isso pelo Moodle, que é mais fácil. E as provas vão ser exercícios que eu vou selecionar dessas listas que estão aqui. Tá? Então, conforme ao longo do semestre, a gente vai passando por esses exercícios, eu vou resolver alguns deles para vocês durante a aula, e a prova vai ser, eu vou pedir para vocês me entregarem 2 ou 3 desses exercícios, 3 vezes ao longo do semestre, vão ter 3 provas. Eu já coloquei aqui datas tentativas para essas provas, e a média vai ser média aritmética das 6. Tá? O pessoal da graduação, média 5 para passar, o pessoal da pós, a gente vai transformar essas notas em conceitos, A, B, C, etc. Tem aqui também a bibliografia. O texto principal é esse livro que eu escrevi, é o livro que eu escrevi após dar esse curso algumas vezes, essas notas de aula acabaram virando um livro, elas estão disponíveis aqui para vocês abaixarem, tá aberto aqui, tá? Tem todos os... Eu vou seguir isso aqui bastante próximo, porque é basicamente como o curso foi montado, mas deixa eu só mover isso aqui de lugar, voltar aqui. Mas tem outras bibliografias, tem livros clássicos, como o Goldstein, várias das partes que a gente vai ver foram baseadas no Goldstein, tem o livro do Nivaldo também, e tem livros aqui, o livro do Lanczos, que é muito legal, de princípios variacionais, o Marion, o Simon, são livros de apoio. Tá? Então, tem mais coisas aqui, tem algumas notas de aula especiais, outras bibliografias que vocês podem consultar, eu vou indicando aí ao longo do curso. O que mais que eu tenho que falar, assim, de coisas gerais? Eu acho que é isso. As aulas, eu vou tentar fazer tudo na lousa, Tem um iPad novo aqui que eu espero me adaptar a ele rapidamente. Nas primeiras aulas, talvez eu cometa alguns errinhos aqui, mas eu vou tentar fazer tudo
na hora, sem muito PowerPoint. Excepcionalmente, na aula de hoje, eu copiei alguns textos que são interessantes, só para a gente discutir alguns conceitos, mas eu vou procurar fazer tudo como se fosse, de fato, na lousa, né, para a gente poder interagir mais, para o curso não ficar muito sonolento. O que mais? Eu acho que daqui é isso. Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre a estrutura do curso, sobre avaliação, alguma coisa desse tipo? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga lá. A prova, você faz questão que eu faça manuscrito à mão ou eu posso fazer em LaTeX? Porque eu gosto de fazer em LaTeX. Pode ser, então. Pode ser. Não tem problema nenhum. Tá, então... Pode falar, professor. Tá bom. Então, não tem problema nenhum, pode fazer como quiser. Para mim é até mais fácil para corrigir. Aliás, isso eu já vou pedir, já se não esqueço, né? Quando vocês forem entregar a prova, procurem, vocês vão ter que escanear para mandar, né, quem fizer à mão, ver se está legível, né, se não está muito fraquinho, porque às vezes tem umas provas que você não consegue, é difícil de ler. Mais alguma coisa? Mais alguma questão técnica? Professor, boa tarde. Perdão. Não, pode falar, fica à vontade. Pode ser que seja a mesma dúvida. Não, eu só ia... Eu sou aluno novo, né, na Unicamp e tal, eu só ia pedir para você, se possível, colocar o link para essa página lá na turma do Moodle. Tá bom, eu coloco sim, pode deixar, eu coloco isso lá, legal. Fica mais fácil o acesso, obrigado. Nada. A minha dúvida é com relação ao conceito. Você comentou que vai fazer a transformação normal, da nota de 0 a 10 para o conceito, mas como é que fica? Qual o limite para A, o limite para B? Então, eu prefiro não falar isso agora, porque assim, o convencional é fazer de 8,5 a 10A, né, de 7 a 8,5B, de 5 a 7C, mas eu prefiro, em princípio é isso, mas aí, dependendo da distribuição de notas, a gente pode dar uma reavaliada, mas em princípio é isso aí. Tá? Obrigado. Só, aqui alguém colocou aqui no chat o link do curso, o Rodrigo colocou, também se quiser copiar, mas eu coloco no Moodle de qualquer jeito, acho que fica lá fixo, lá, né? Fica mais fácil. É isso? Então tá, bom, qualquer coisa que vocês ocorra, vocês podem voltar e perguntar novamente, também não tem problema. Então, eu vou sair aqui da página e vou tentar compartilhar com vocês aqui no meu iPad. Deixa eu só ligar ele novamente. E vamos ver se isso aqui dá certo. Deixa eu dar um new share. Vamos lá. Pronto, apareceu aí, né? Então tá. Então, nessa aula eu vou fazer uma coisa bem inicial, assim, vou dar essa introdução histórica a jato, né, de uma página, e depois a gente vai passar por alguns conceitos bem importantes da mecânica newtoniana, que, em geral, nos cursos básicos passa meio batido. Eu acho que é legal, nessa primeira aula, a gente revisitar essas coisas. Deixa eu ver se está tudo aqui. Então, tá. Então, olha só, como é que começa a mecânica, né? A mecânica, atualmente, né, na nossa visão mais moderna, é uma ciência dinâmica, né? A gente está interessado em movimento, né? No movimento de corpos celestes, partículas, coisas desse tipo. Mas a mecânica começou muito mais com a parte de estática, né? De equilíbrio de vigas, suporte de peso em balança, né? Que eram coisas práticas que eles tinham que resolver mais na antiguidade. E a primeira teoria assim, mais formal que aparece é essa teoria de Aristóteles, né, que a gente chama de física aristotélica, que era baseada numa observação de que
as coisas só andavam quando você empurrava, né? Você tinha que ter uma força agindo num objeto para ele se movimentar. Você deixava de aplicar a força, ele parava, né? Então, Aristóteles tem essa ideia de que os corpos têm um estado natural, que é o estado de repouso, tudo tende a parar, a não ser os corpos celestes que tendem a andar em círculos perfeitos. E é sempre necessário uma força para que eles se movimentem. No momento que você deixa de aplicar força, ele volta para o seu estado natural de repouso. Então, essa ideia de Aristóteles, ela durou um tempão, né? Mas foi só depois, mais na Idade Média, que essa ideia começa a ser deixada de lado. E quem realmente questiona isso de uma maneira mais importante é o Galileu, né? O Galileu, ele nota que você, na verdade, não consegue distinguir o repouso do movimento retilíneo uniforme, né? Então, ele tem uma passagem famosa onde ele fala o seguinte: se você tiver no porão de um navio e esse navio estiver navegando num mar bem calmo, a velocidade constante, você fecha todas as janelas. Não tem nenhum experimento que você possa fazer que te indique se você está de fato em movimento constante ou se você está parado. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele é equivalente ao movimento em repouso. Você não consegue distinguir um do outro, a não ser que você abra a janela e veja que, né, a água está andando, tem um movimento relativo entre as coisas, mas não tem nenhum experimento que você possa fazer que te distingua qual que é o repouso do movimento uniforme. E isso vai contra, né, a ideia de Aristóteles, porque o movimento uniforme não pode existir sem força, né? Você deveria voltar para o estado de repouso, né? O atrito que agia, que ele não conseguia levar em conta de uma forma mais elegante, né? E, finalmente, né, Newton é o cara que consegue colocar todas essas ideias junto, ele define conceitos, né, de massa, quantidade de movimento, força, aceleração, ele enuncia as leis e, com isso, ele consegue, né, formar realmente a base do que vai ser a mecânica moderna. E o que eu queria fazer, então, na aula de hoje é dar uma repassada, né, no começo da aula, pelo menos, nesses conceitos do Newton. E eu copiei aqui, né, as leis de Newton e os conceitos, como ele define no princípio a matemática. Eu copiei em inglês, na verdade, o princípio foi escrito em latim, mas eu copiei aqui das traduções mais antigas em inglês, e, para quem nunca viu isso, é incrivelmente igual ao que a gente aprende no colégio, né? Essa coisa se propagou até hoje de uma forma incrível. Então, mas vamos lá. Quais são os conceitos importantes, então, que a gente tem que ver primeiro? Então, primeiro, espaço, né? Então, espaço na mecânica clássica, ele é absoluto, homogêneo e isotrópico. Então, são 3 adjetivos que aparecem aí que eu queria ver o que cada um significa para a gente entender como que isso funciona. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Então, o que quer dizer, vamos ver primeiro homogêneo e isotrópico. Então, isso quer dizer o seguinte: se você tiver uma régua, deixa eu tentar desenhar aqui, deixa eu fazer mais bonitinho. Você tem uma régua, um objeto que você quer medir o comprimento, aqui. Então, essa aqui quer dizer que o espaço é homogêneo. Quer dizer que se você medir o comprimento dessa régua aqui, ou no Japão, ou em Marte, deixa eu copiar isso aqui, né, você vai ter o mesmo comprimento. Tá? O espaço é homogêneo. Aqui, ali, né, em Júpiter ou em Andrômeda, o espaço é igual em todo lugar. Então, homogeneidade é isso. Isso aqui é homogêneo. Tem que acostumar aqui com o homogêneo. O que quer dizer ele ser isotrópico? Ele quer dizer o seguinte: se você... vamos fazer mais uma cópia dessa figurinha aqui. Se você...
Como é que eu faço aqui? Aqui. Se você rodar esse objeto, você vai medir o mesmo comprimento. Então, não existe uma direção do espaço que seja privilegiada. Então, o espaço é igual em todas as direções. Deixa eu subir aqui. Então, isso aqui é isotropia. Tá? Então, é igual em todas as direções. Ups, espera um pouquinho só. Eu falei que eu ia apanhar isso aqui no começo. Pronto. Então, vamos lá. Então, isso aqui é isotrópico, ou seja, não tem nenhum experimento que você possa fazer que te indique uma direção especial do espaço. Tá? Medidas em qualquer direção são iguais. E o que quer dizer absoluto? Então, absoluto quer dizer que se você medir o comprimento dessa régua aqui, lá, em qualquer direção, esse comprimento vai ser igual ao que o seu amigo vai medir se ele, por exemplo, estiver andando com uma certa velocidade v. Tá? Então, ele é igual para todo mundo, ele é absoluto. Né? Esse conceito de absoluto, a gente vê que já é deixado de lado na relatividade. O comprimento da régua vai depender do estado relativo do observador. Então, na mecânica newtoniana, isso não está lá. Absoluto. Certo. Segundo, o tempo. Né? O tempo também é tratado como absoluto e uniforme. Né? Não tem sentido falar em isotropia do tempo, né? Mas a medida do tempo, então, ela se passa da mesma forma para qualquer observador e em qualquer lugar do espaço. Né? Então, aqui você vai ter um relógio nesse lugar, você pode ter o relógio em outro lugar, você vai medir intervalos de tempo idênticos, né, entre dois eventos, e independente, novamente, do estado do observador. Certo? Então, isso aqui, novamente, essa questão do espaço e o tempo ser absolutos é o que vai diferir na relatividade. A uniformidade e a isotropia é mantida. Tá? Depois tem um outro conceito legal e importante, que é o conceito de sistema de referência. Deixa eu abrir espaço aqui. Pronto. Então, o que é um sistema de referência? Então, na mecânica, o sistema de referência é um laboratório. Certo? Então, aqui, onde eu estou dando aula, aqui nesse quarto, isso aqui é um sistema de referência. Cada um, na sua casa, tem o seu próprio sistema de referência. O cara que está na estação orbital fazendo experimentos em órbita da Terra, aquela estação orbital é o sistema de referência dele. Né? Então, você tem, ou se você quiser, né, um caso mais extremo, você pode sentar num carrossel que está girando, você coloca uma mesa ali no carrossel, faz seu experimento em cima da mesa acelerada, né, em rotação. Isso é um outro sistema de referência. Então, o sistema de referência não pode ser confundido com sistemas de coordenadas. Né? Então, aqui na minha casa, eu tenho um sistema de referência, que é esse quarto. Eu posso aqui pegar o canto da parede e fazer aqui um sistema de coordenadas cartesianos, né? X, Y, Z. Ou eu posso escolher um sistema de coordenadas esféricos ou polares, né? Mas é diferente. O sistema de referência é o local. O sistema de coordenadas você escolhe ali dentro. Vamos ficar com cartesiano por enquanto. Então, nesse sistema de coordenadas, nesse sistema de referência e nesse sistema de coordenadas cartesiano, eu escolho um objeto, uma régua, para ser minha unidade de comprimento. Então, eu pego uma régua qualquer, um objeto qualquer, um pedaço de madeira, aquilo vai ser minha unidade de comprimento, e eu marco aqui, né, unidades nos eixos X, Y, Z. Tá? Então, eu tenho uma maneira, deixa eu fazer de novo aqui que ficou ruim, de medir espaço. Deixa eu redesenhar isso aqui, ficou feio. Aqui.
Então, eu tenho uma maneira de medir a posição de uma partícula. Então, tem uma partícula aqui, eu posso projetar essa partícula nos meus eixos, eu tenho as coordenadas x, y, d dessa partícula, que é a sua posição, e eu tenho um relógio, certo? Eu tenho aqui no meu escritório um relógio, e eu posso medir, né, em que instante a partícula estava nessa posição. Então, eu tenho o seu vetor posição, x de t, né, r de t, que são as coordenadas x, y e z de t. Essa partícula estiver se movimentando, a gente pode calcular a velocidade dessa partícula como a taxa com que ela se move no tempo. Então, eu tenho medidas de velocidade, que é dr dt, então dx dt, dy dt, dz dt. Então, mede a velocidade da partícula, um vetor velocidade, o vetor posição. Vamos desenhar ele aqui. É esse aqui. Ela pode estar indo para cima, por exemplo. Essa é a velocidade. Posso medir a aceleração e assim por diante. Então, com medidas de posição, né, uma régua para medir posição e alguma unidade de tempo, que no passado se usava até a pulsação, né, como um tipo de um relógio não muito preciso, mas você pode, então, definir a trajetória da partícula, que é como que ela se move, né, então, em função do tempo. Então, essa partícula está subindo, ela vai ter uma trajetória, por exemplo, nesse sentido. A gente calcula a velocidade, a aceleração, etc. Certo? Muito bem. Eu posso fazer isso em qualquer sistema de referência. Posso fazer aqui, posso fazer no carrossel que está rodando. Então, força. Então, força é uma das coisas que Newton, e eu vou adotar aqui a mesma ideia, ela é tida como uma coisa meio um conceito intuitivo, não é uma coisa que você, de fato, define. A força é uma ação que você imprime a um objeto visando mudar o seu estado de movimento. Então, é uma coisa que não é definida de forma precisa, mas ela tem a intenção da força é mudar o estado de movimento de um objeto. Aí, os problemas da física são identificar as forças, medir essas forças e ver como que elas atuam de fato numa partícula. Então, vamos lá. A primeira lei de Newton. Então, está aqui escrito como Newton escreveu, só está traduzido do latim para o inglês, e você vê, olha só, todo o corpo se mantém no seu estado de repouso ou movimento numa linha reta, a não ser que ele seja compelido a mudar esse estado de movimento por forças que são aplicadas nele. Então, isso aqui é basicamente... Deixa eu só mudar isso aqui de lugar. É basicamente o que a gente conhece na escola, né? Todos os corpos permanecem em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que sejam compelidos a mudar seu estado por meio de uma força aplicada. Então, para que serve a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é muito importante, ela aparece... Então, se a gente for escrever a primeira lei de Newton, quer dizer o seguinte, né? Se não tiver forças agindo sobre uma partícula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a sua aceleração é nula. Certo? Então, isso aqui parece um caso particular da segunda lei, né? A segunda lei vai dizer que F igual a massa vezes a aceleração. Então, obviamente, se F é zero, a aceleração é nula. Mas, na verdade, não é bem assim. A primeira lei tem um papel, e o papel dela é definir o conceito de sistemas de referência inerciais. Então, sistema de referência é qualquer laboratório. Sistemas de referência inerciais são sistemas especiais onde vale a primeira lei de Newton. Então, aqui no meu quarto, a primeira lei de Newton vale, pelo menos de forma
bem aproximada, ela vale bem, né? Quer dizer, se eu deixar um objeto aqui em repouso em cima da mesa, ele fica parado. Então, o total das forças é zero, a gravidade está compensando a normal e ele está parado, ele está em repouso. Se eu estiver no carrossel, isso não é verdade. Eu estou com a minha mesa no carrossel rodando, eu ponho uma bola em cima da mesa, a bola sai andando. Certo? Ela sai, para mim, para eu que estou no carrossel, a bola vai descrever um movimento meio circular. Certo? Então, não vale a primeira lei de Newton no carrossel. A força é zero, eu pus a bola lá, só tem a gravidade é normal, e a bola sai andando. Certo? Então, a primeira lei ela serve para definir sistemas de referência inerciais. Nos sistemas de referência inerciais, vale a segunda lei de Newton. Só nos sistemas inerciais. Em sistemas não inerciais, a segunda lei não é válida. Ela tem que ser reescrita para levar em conta a aceleração do referencial. Muito bem. Deixa eu passar aqui pelas outras definições. A gente vai ver que elas são meio um pouco circulares, mas eu acho legal a gente comentar. Então, por exemplo, a definição de massa. Massa, então, a quantidade de matéria é uma medida da mesma, né, que resulta da sua densidade e do seu volume conjuntamente. Então, é uma coisa um pouco vaga, né? Mas é importante que ele une os conceitos de densidade e de volume, né? E precisa das duas coisas em conjunto que vão definir a quantidade de matéria ou a massa. E Newton define também a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, você vê, a definição é usada, né? A quantidade de quantity of motion is a measure of the same. A quantidade de movimento é uma medida do mesmo, que resulta da sua velocidade e do seu momento e da sua massa, né? Conjuntamente. Deixa eu só... Travou aqui, deixa eu abrir. Só um segundo. Está aqui. Então, está aqui, né? Então, aqui a gente pode escrever, né, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, é o produto da massa e da velocidade. Aí vem a segunda lei de Newton. Então, a alteração do movimento é proporcional, ficou um tracinho a mais ali, à força motora impressa sobre ela. E é feita na direção da linha reta na qual essa força é aplicada. Então, o que, né, nos escritos dele também no que a gente conhece, né? Então, a gente pode escrever aqui a segunda lei de Newton, que a alteração do movimento, dp dt, é causada pela força. Então, a alteração... Ops, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Só um segundo. Deixa eu escrever novamente aqui. Desculpem a minha confusão aqui. Então, a alteração no movimento, ela se dá pela força impressa e na direção da força. Então, dp dt, né, para massa constante, isso aqui é m vezes a, m dv dt, na direção da força, é proporcional a essa força. E isso só vale em sistemas de referência inerciais. E, finalmente, a terceira lei. Então, a cada ação existe sempre oposta a uma reação igual. Ou ainda, né, a ação mútua entre dois corpos um sobre o outro é sempre igual e dirigida e dirigida a lados opostos, né, em uma tradução aqui mais livre. A terceira lei eu vou comentar ela mais para frente. Ela é importante, particularmente quando você tem muitas partículas, né, a ação de um corpo sobre o outro. Eu vou falar dela mais para frente. Tá, então, aqui são esse conjunto de definições, de leis, eles formam a base da mecânica moderna, e a gente vai explorar isso bastante nessa primeira parte do curso, antes de passar
para formulações mais interessantes, né? Formulação de Lagrange, formulação hamiltoniana, que a gente vai ver mais para frente um pouco. Muito bem. Alguma pergunta, algum comentário? Diga lá. Alguém levantou a mão? Professor, pode ser uma coisa simples, mas eu estou me perguntando aqui porque Newton enuncia a segunda lei, então falando que a alteração de movimento é proporcional à força. Mas isso não implica necessariamente em condição de igualdade, né? A priori, do jeito que ele enuncia, poderia ter uma constante de... É verdade, mas não tem, né? Quer dizer, apesar de ele enunciar dessa forma, ele realmente usa F igual a dPdt. Essa é a forma com que ele... Mas você tem razão. Do jeito que... Eu acho que esse proporcional ao que se refere aqui é a massa. Mas eu posso... Foi o que eu pensei. Eu posso checar depois, porque, de fato, ele vai usar F igual a dPdt. É bem provável que seja a massa que a constante. Uhum. Não, beleza. Eu fiquei perguntando aqui se fazia diferença também, na hora que você vai fazer as contas. Eu vou mostrar um exemplo que, na verdade, a gente vai ver que a massa tem um papel relevante aqui. A gente pode fazer isso já. Imagina que você tem isso. Vamos pensar que você aplica essa força numa direção fixa, né? Você tem, então, duas partículas. Então, o que isso aqui implica? Vamos pensar, então, que as massas são constantes. Você vê que, quando escreve dPdt, a gente está permitindo que a própria massa possa variar com o tempo, né? E isso não é necessariamente uma coisa de relatividade, que você tem a massa relativística, nada disso. Você tem, por exemplo, o problema de um foguete, né, que está expelindo massa. Então, a massa do seu objeto está variando com o tempo. Mas vamos pensar que a massa é fixa. Então, essa equação a gente escreve, então, como ma, né? Massa vezes aceleração. E vamos reduzir isso aqui para um movimento em uma dimensão para simplificar. Então, imagina que você aplica uma força dada, né? Você pega uma mola, como uma mola no regime linear, então você estica um pouquinho a mola, você sabe medir distância, e você diz que a força daquela mola padrão, quando você estica de 1 centímetro, vale 1 unidade de força, né? Você começa a medir forças baseado numa mola que você escolhe como padrão. Então, você aplica essa mesma força em duas partículas. Então, você tem a partícula 1, e você vai ter M1, X1, 2 pontos. Então, você vai ter uma aceleração sobre a partícula 1, que é proporcional a essa força, com a massa. Se você fizer isso agora na partícula 2, aplicar a mesma força na partícula 2, a gente vê que M1, como é a mesma força, as acelerações vão ser proporcionais. Certo? E dividindo eu vou reescrever isso aqui assim, ó, x1, 2 pontos, sobre x2, 2 pontos, é M2 sobre M1. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um objeto, né, uma partícula, e falar, essa partícula aqui eu vou definir como sendo como sendo a minha unidade de massa. Né? Então, duas observações. Então, primeiro, quanto maior essa massa, né, se você tem uma partícula de um certo material, e você pega uma outra partícula com o dobro do tamanho, com o dobro do volume, então você dobra a sua massa, a aceleração que você provoca na partícula de massa maior é metade da aceleração que você provoca na partícula de massa menor. Então, essa massa, né, essa matéria, essa quantidade de matéria é a inércia, né, ao movimento. Quanto maior a massa, menor a aceleração que você consegue imprimir. Então, daí vem esse conceito de inércia. E a segunda coisa importante é que se você pegar uma certa partícula e falar, ó, essa partícula é minha unidade de massa. Então, eu tenho M1 igual a 1.
eu posso agora medir massas de outras partículas, comparando a aceleração que elas sofrem em relação à aceleração que essa minha partícula de massa unitária está sofrendo, né? Então, eu também tenho uma maneira de medir massas relativas, né? Então, acho que mesmo que você tivesse uma constante adicional aqui multiplicando o MA, essa constante acho que seria meio que absorvida na massa, né? Seria o conceito que apareceria, seria o conceito de inércia, que é a resistência ao movimento. Então, acho que, de fato, é a massa que é essa proporção que ele se refere. Ah, faz sentido. E professor, mas aí surge um outro problema, que é medir a aceleração, né? Não, isso então, é fácil, dado que tem atrito, essas coisas? Isso, então, a aceleração, em princípio, a gente mede porque eu tenho a minha régua e o meu relógio. Então, eu posso medir posição e posso medir tempo. Então, eu posso saber qual que é a posição da partícula, eu posso medir a velocidade da partícula, deixando ela se deslocar um pouquinho, e eu posso medir a aceleração, deixando ela se deslocar mais um pouquinho e ver se a velocidade mudou. Então, em princípio, você vê com um relógio e uma régua, a gente mede tanto a velocidade quanto a aceleração. Não estou dizendo que é fácil medir, mas, em princípio, a gente pode medir. Deixa eu abrir aqui, tem uma pergunta. Então, posição e velocidade, posição e tempo a gente mede, então a gente mede velocidade, a gente mede aceleração. Força é um conceito intuitivo, é uma coisa que a gente aplica na partícula, e a gente pode comparar diferentes forças usando uma mola, né? Então, você pega uma mola padrão, se essa aqui é a minha mola padrão, eu desloco ela um pouquinho, quanto um pouquinho? 1 unidade da minha régua. E aquela força eu chamo de 1 unidade de força. Aí eu posso comparar molas diferentes, forças diferentes, e, por uma mesma força, eu posso comparar as acelerações e medir a massa. Então, aí fica mais ou menos fechado, né? Tá certo, professor, obrigado. Muito bem. Então, tá. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir uma página nova aqui. Onde é que nós estamos? Aqui. Certo. Então, vamos lá. Então, tem um outro negócio importante que é chamado de princípio determinístico de Newton. Isso é uma linguagem já mais moderna. Princípio determinístico de Newton. Então, qual que é o que é esse princípio? Ele é o seguinte, ele diz que quando você as forças que agem sobre uma partícula, então eu vou usar o dp/dt como MA, elas só podem depender a força então, que atua numa partícula, ela só pode depender da posição da partícula, da velocidade da partícula e do tempo. Ela não depende da aceleração. Então, por exemplo, você tem a força na mola, né? Você liga uma partícula numa mola, dependendo da posição da partícula, quando você estica mais ou menos a mola, a força muda. Se você tem uma força de atrito, ela depende da velocidade. Ela pode depender do tempo, se você tiver, vou falar mais sobre a dependência temporal, um motorzinho ligado ali, chacoalhando a mola também. Mas ela não depende da aceleração. A força não depende da aceleração. Então, por que isso é importante, né? Por que esse é o princípio? Por que isso é chamado de princípio determinístico? É pelo seguinte, a gente vai dizer que o estado da partícula... Deixa eu pegar aqui o estado da partícula ele é dado pela sua posição no instante t e por sua velocidade, r ponto, no instante t. Então, se você conhecer a posição e a velocidade, você tem o estado da partícula e, com isso, se você souber as forças que agem sobre ela,
você pode determinar o seu movimento. Então, como é que isso aqui funciona? Qual que é a ideia atrás disso? Então, imagina que eu dou para vocês no instante t0, eu dou a posição da partícula, sua velocidade, e eu quero determinar o movimento dessa partícula, dadas as forças que agem sobre ela. Então, se as forças de fato só dependerem de R, R ponto e T, eu posso, dado R e R ponto, eu posso calcular a aceleração. Então, a aceleração em T0, ela vai ser 1 sobre M, né, passa a massa para o outro lado, vezes a força calculado em R de T0, R ponto de T0 e T0. Então, dada a velocidade e a posição, eu calculo a aceleração pela segunda lei de Newton. Calculada a aceleração, eu posso agora calcular a posição da partícula no instante T0 mais ΔT. Como que eu faço isso? Ora, se for um ΔT pequeno, eu vou ter R de T0 mais ΔT, R ponto de T0. Como eu tenho o R e o R ponto, eu calculo a posição da partícula no instante de tempo imediatamente posterior. A velocidade da partícula no instante posterior, eu também calculo, porque ela vai ser o R ponto em T0 mais ΔT, R 2 pontos em T0. E o R 2 pontos em T0 eu tenho porque eu tenho a força. E a força só depende de R e R ponto. Então, com isso, dado R de T0 e R ponto de T0, eu posso calcular o estado da partícula no instante posterior. R e R ponto em T0 mais ΔT. E com isso eu posso agora calcular no instante T0 mais 2 ΔT, mais 3 ΔT, eu posso integrar o movimento, né, e ter a trajetória da partícula. Você vê que se eu tiver aceleração aqui dentro, fica uma coisa esquisita, porque para eu calcular a aceleração, eu preciso já conhecer a aceleração. Né? E fica uma equação implícita que é estranha na mecânica. Então, de fato, isso aqui é uma discussão um pouco mais longa. Dentro da mecânica, de fato, praticamente todas as forças que a gente vai ver aqui, elas são dessa forma. Elas dependem, de fato, só da posição e da velocidade, nunca envolvem a aceleração. No entanto, existem casos onde isso acontece. E esses casos, acho que quase que invariavelmente, envolvem a força eletromagnética. Né? Imagina se você tem, por exemplo, duas cargas elétricas que estão aceleradas. Então, uma carga acelerada, ela produz radiação, ela produz um campo eletromagnético que se propaga, e esse campo vai atingir a outra partícula. Então, a força elétrica, eletromagnética que a outra partícula vai sentir, depende do fato dessa aqui estar acelerada. Então, ela depende, assim, implicitamente da aceleração da outra partícula. Tá? Mas esses problemas a gente vai... nós não vamos tratar aqui, pelo menos por enquanto, e eu acho que todos esses problemas, o que acontece, né? A forma de tratar, apesar dessa toda essa conceituação do Newton ser muito interessante, a gente fala de forças, né, como sendo a coisa que muda o movimento, o conceito de força não é um conceito mais muito utilizado na física, né, na física moderna. Você tem muito mais o conceito de energia potencial. Você tem os potenciais, você escreve as lagrangianas, as hamiltonianas, não tem a força explicitamente ali. Então, mas dentro desse nosso contexto, por enquanto, nós vamos assumir, né, esse princípio determinístico de que as forças mecânicas que atuam sobre partículas são dessa forma, só depende da posição, depende do estado da partícula, né, que é dado pela sua posição e a sua velocidade, e não da aceleração. Professor? Diga. Mas essa posição não dependeria da aceleração também?
Não, então a ideia é assim, você suponha que eu tenho, vamos pegar o problema da massa mola, né? Eu tenho uma partícula, deixa eu ver se tem espaço aqui, eu tenho aqui uma mola, eu tenho uma partícula aqui presa na mola, tem uma força menos kx, e tem uma força de atrito proporcional à velocidade também, sei lá, tem menos gama x ponto, algo assim. Então, você vê, dado o estado da partícula, então, qual é o estado da partícula? Eu digo que em t igual a zero, ela tem posição x0 e velocidade v0. Com isso, e dada a força, você deve ser capaz de determinar o movimento. Então, o estado da partícula, a aceleração da partícula certamente depende da força, né? A força que provoca a aceleração, e essa aceleração muda a velocidade muda a posição. Tá? Mas a ideia é que, dada a forma funcional da força e o estado da partícula, o movimento está determinado. Você resolve essa equação de movimento e você determina toda a trajetória. Tá? Não tem aqui na força, não tem aqui um termo do tipo delta x ponto. Tá? Então, esse cara é o cara que não pode ter de acordo com o princípio determinístico. Tá? Senão você precisaria, para saber que força está agindo na partícula, conhecer de antemão qual que é a sua aceleração. Tá? Podia ser que o mundo fosse assim, mas né, na descrição mais padrão da mecânica não tem esses caras. Tá? Mas aquele termo AT ao quadrado sobre 2 que aparece, também não vai aparecer aí. Não. Aí é a trajetória, né? Aí Não, tudo bem. Você está falando, por exemplo, um problema de queda livre, né? Que você tem GT2 sobre 2, né? Isso aí é a solução da equação de movimento em função do tempo, cresce com t ao quadrado, depende dessa constante g, mas para você calcular a força que age na partícula a cada instante de tempo, essa força é constante, né? Nesse caso, é menos g. Então, a força, para você conhecer a força que está agindo na partícula, você não precisa conhecer a aceleração. Tá? Então, é isso aqui, a forma funcional da força não pode envolver aceleração. Tá? E você vê, é diferente você resolver essa equação, massa vezes aceleração menos kx menos gama x ponto, e resolver a equação onde você teria aqui ainda mais delta x2 pontos. Então, você vê a aceleração, ela está implícita aqui na força. Você tem que passar o x2 pontos para o outro lado para resolver. Então, a ideia do princípio determinista é que isso não acontece. É que que o estado da partícula é só dado por posição e velocidade, e com isso você determina a força que age sobre ela, determina com isso a aceleração e com isso consegue integrar as equações. Tá? É sutil isso aqui. Professor, eu posso fazer um comentário? Claro. Se for da segunda derivada, também tem aquele caso da força de Aron-Lorentz, né, que acho uma coisa muito estranha, quando a gente tem cargas pontuais aceleradas, aparece a derivada terceira da posição em relação ao tempo. Exatamente. Aparece a derivada terceira, que é a força de reação, né, da radiação, isso. Então, quando você está no eletromagnetismo, tem uns caras estranhos que aparecem lá que não se encaixam aqui. Tá? Então, esse tipo de dinâmica está fora dessa formulação. Tá? Professor, Diga. eu poderia usar o momento da partícula ao invés da velocidade para representar o estado? Pode sim. Então, na mecânica newtoniana e na mecânica de Lagrange, a gente costuma usar posição e velocidade. Na mecânica de Hamilton, a gente usa a posição e momento. Né? Aqui, na descrição cartesiana mais simples, o momento é simplesmente mv, né? Mas em casos mais complicados, né? Tipo pêndulo duplo, essas coisas, a relação do momento com a velocidade é um pouco mais sutil, mas a gente vai
a gente vai chegar lá, a gente vai fazer essas descrições todas, é um bom ponto. Certo? Então, deixa eu... Então, tá. Outra coisa que eu queria falar, para fechar talvez essa parte um pouco mais formal, assim, é do princípio de relatividade de Galileu. Deixa eu ver como é que eu estou aqui, depois acho que vou ter que abrir uma página aqui. Não, aqui não posso usar. Deixa eu ver se eu consigo abrir um espaço aqui. Só um segundo, eu vou inserir uma página em branco. Vou poder ter mais liberdade aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, o que é o princípio de relatividade de Galileu? É o seguinte, que... deixa eu escrever. A gente vai... Princípio de relatividade de Galileu. Então, ele diz basicamente o seguinte, que então a gente tem essa classe de referenciais especiais, que é o... Deixa eu mover isso aqui para cima, que são os referenciais inerciais, né, onde vale, de fato, a segunda lei de Newton, e o princípio de relatividade, deixa eu colocar isso aqui mais para cima, para eu ter mais espaço, é isso, tá bom. Ele diz que, se você tem um referencial inercial, K, né, então é um laboratório que a gente chama de K, onde vale a segunda lei de Newton. Então, vamos pegar aqui, eu tenho K, um sistema de referência inercial, então vale a lei de Newton, vale a primeira lei de Newton em particular, certo? Vale a primeira lei. Então, se eu não tiver força sobre a partícula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo, ou seja, a sua aceleração é zero. Então, qualquer outro referencial K' que se move com velocidade constante em relação a K, também é um sistema inercial. Tá? Então, K', se K' move-se em relação a K com velocidade constante, vou usar um V grande aqui, constante, então K' também é inercial. Tá, então, a prova é extremamente simples, aqui tem uma figurinha aqui embaixo que eu já copiei para ficar mais fácil. Então, qual que é essa situação? Então, eu vou fazer primeiro a situação mais simples. Suponha que K e K', então são dois sistemas de referência. Nesses dois sistemas de referência, eu escolho os eixos x, y, z, x', y', z' como sendo paralelos, e de tal forma que eles coincidam, que as origens coincidam em t igual a zero. Certo? Então, em t igual a zero, os eixos são todos um em cima do outro e paralelos, mas o K' está andando com uma velocidade numa direção v arbitrária em relação a K. Certo? Então, nesse caso, se eu meço a posição de uma partícula, tem uma partícula aqui de massa m, a posição dela medida no referencial K é R, a posição medida no referencial K' é R', certo? E essa distância que separa as origens dos referenciais é V vezes T. Tá? Então, se eu estou fazendo essa medida no instante T, os referenciais estão separados pela distância VT. E você veja que se eu fizer, então, aqui a soma vetorial, eu sei que VT mais R' é igual a R, certo? Ou seja, R' é R menos VT. Então, deixa eu escrever isso aqui em cima. Então, eu tenho R' igual a R menos VT.
Então, essa é a relação que liga a medida no sistema linha com a medida no sistema sem linha. Notem que em t igual a zero, os relógios coincidem, então o tempo zero é o tempo onde as duas origens coincidem, e a partir daí eles estão se movendo. O tempo é absoluto, eu não preciso me preocupar com transformações de tempo. Então, se eu calcular a velocidade da partícula nesses referenciais, eu vou ter, então, que a velocidade no sistema linha, eu faço dr' dt, vai ser dr dt, que é a velocidade no sistema K, menos vzão, que é a velocidade relativa dos referenciais, que é constante. Se eu derivar mais uma vez, então a aceleração no sistema linha vai ser igual à aceleração no sistema sem linha, certo? Então, portanto, como o K é inercial, a gente está fazendo essa hipótese que, deixa eu mudar de cor aqui, K é inercial. Então, se F igual a zero, A igual a zero. Como A igual à linha, a linha também vai ser zero. Opa, a linha vai ser igual a A, que vai ser zero. Então, a aceleração medida, a partícula está sem forças, a aceleração dela é zero no K, e vai ser zero também no K', e, portanto, o K' também é inercial. Certo? Então, achado o referencial inercial, qualquer outro que se move com velocidade constante em relação a ele também é inercial, e você tem, então, um conjunto de sistemas de referência onde vale a segunda lei de Newton. Certo? Então, em K, no sistema K, vale M R dois pontos igual a F de R ponto T. Em K', vale, ele também é inercial. Então, R', dois pontos, igual a F de R' ponto e T. Tá? A equação de Newton vale tanto no sistema linha quanto no sistema sem linha, os dois são equivalentes, os dois são inerciais. Então, esse é o princípio da relatividade de Galileu, né? A lei da física, segundo a lei de Newton, ela vale em todo sistema de referência inercial, e se um está se movimentando em velocidade constante em relação ao outro, vale nesses dois, ambos são inerciais. Tá? Então, veja que essa demonstração que a gente fez, ela é um tanto particular, porque eu estou assumindo que esses dois sistemas de referência, né, vou fazer um desenho meio mal feito aqui, mas só para a gente entender, né? Eu estou supondo, então, que em t igual a zero, eu tenho sistemas coincidindo, x, x', y, y', z, z', certo? E, para t diferente de zero, eu tenho aqui o x, y, z continua aqui, e o x', y', z' está andando para cá. Então, esse aqui é um caso particular de transformação de coordenadas, onde eu mantenho as origens coincidindo em t igual a zero e os eixos paralelos. Tá? Existe uma transformação mais geral que essa, que mantém a propriedade do referencial K' ser inercial. E que transformação é essa? É eu poder rodar os eixos, certo? Os eixos x', y', z' não precisam estar paralelos ao x, y, z, tá? Eles podem estar rodados. E as origens não precisam coincidir em t igual a zero, por exemplo. Tá? Pode ter um deslocamento, o relógio no referencial K' pode estar atrasado 10 minutos, que não vai fazer diferença. Tá? Então, o conjunto mais geral de transformações que ligam um referencial K e um referencial K' inerciais é chamado de grupo de Galileu.
Deixa eu abrir aqui um espaço. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu apagar essa figura, eu faço ela de novo e deixo ela aqui preparada, mas eu vou desenhar ela de novo depois. Sumiu? Aqui. Tá, então vamos lá. Então, também vou aproveitar, adicionar uma página aqui para ter mais espaço. Então, vamos lá. Então, o grupo de Galileu ele é dado pela seguinte transformação. É um grupo de 10 parâmetros, que eu vou copiar a minha anotação aqui do livro para ficar igual. Deixa eu só deslocar um pouquinho aqui para eu conseguir enxergar. Pronto. Então, é uma transformação seguinte, que a posição então, de uma partícula no referencial K', no instante t, ela pode ter uma rotação das coordenadas r, certo? Então, você pode rodar um sistema de eixos, você pode deslocar, como nós fizemos, de VT, então dá uma velocidade para esse sistema, e você pode ainda deslocar a origem, então, de uma constante 1. Além disso, o relógio no sistema linha pode estar defasado de um tanto S em relação ao relógio no sistema K. Tá? Então, você pode rodar os eixos. Então, por exemplo, né, se a gente olhar para essa transformação, então, você vê, em t igual a 0, o que eu vou ter? Então, isso aqui seria uma transformação geral. Se eu olhar para essa transformação em t igual a 0, eu vou ter que o R vai ser uma rotação, que é o R'. R' vai ser uma rotação de R deslocado de 1. E o tempo T' vai estar marcando menos S. Então, quando é tempo 0 para mim, no referencial K' é menos 10 minutos. Certo? O relógio dele está atrasado, mas está atrasado em uma constante. Né? O tempo passa na mesma taxa que no referencial K. E os eixos estão rodados, tem uma rotação, esse R é uma matriz ortogonal de rotação, e, além disso, a distância das origens é 1, certo? Se você pegar, por exemplo, uma partícula que está em R igual a 0, né, vamos especificar, dá para subir aqui. Além disso, se eu colocar a partícula na origem, né, a posição da partícula em R' vai ser menos 1. E T' menos S. Então, o que é a origem para mim? O sistema K' está um pouco lá para trás, em algum ponto menos 1, e o relógio também está atrasado. Tá? Então, são constantes, que não afetam em nada a dinâmica, certo? O importante aqui é a velocidade que separa os referenciais ser uma velocidade V constante, e esse conjunto de transformações, elas formam um grupo, tá? Então você pode fazer uma em cima da outra, que continua sendo uma transformação. Ele é chamado de grupo de Galileu, e ele tem 10 parâmetros. Né? Esse grupo aqui tem, vamos contar aqui, a quantidade de parâmetros que ele tem. Então, você tem 3 parâmetros da rotação, certo? Uma rotação, você precisa especificar um eixo em torno do qual você está rodando, e para isso você precisa de 2 ângulos, e mais o quanto você roda em torno desse eixo. Então, você tem R, 3 parâmetros. Você tem V, que é a velocidade entre os referenciais, são mais 3 parâmetros, dx, dy, dz.
Você tem o U, que é quanto as origens estão deslocadas, novamente 3 parâmetros, o X, o Y e o Z, e você tem S, que é o atraso no relógio. Isso dá um total, então, de 10 parâmetros desse grupo. Então, qualquer sistema de referência que se relaciona com o referencial inercial por uma transformação desse tipo, ele deve também ser um sistema inercial. Tá? Por que a gente quer isso? Né? Por que a gente vai meio que impor essa condição? Porque as rotações, a gente está falando que o espaço é isotrópico, então não importa para que direção eu aponte os meus eixos, isso não deve importar na minha dinâmica, que direção que eu escolho chamar de x, y ou z. U e S são parâmetros constantes, são deslocamentos de origem, também a homogeneidade do espaço e do tempo, e a velocidade constante, que é importante porque isso vai implicar em acelerações constantes, né, e é a propriedade-chave aí do referencial inercial. No entanto, esses caras têm consequências super interessantes, né? Então, se a gente insistir, né, nós vamos fazer uma definição, né, que todo referencial, dado um referencial inercial K, todo referencial K', dado por essa transformação de posição e de tempo, também é inercial. Então, deve valer a segunda lei de Newton no K', assim como no K. Vamos ver que consequências que isso tem para a segunda lei de Newton. Né? Porque a demonstração de que o K' era inercial, se o K for inercial, a gente fez um caso simples aqui, né? Só usando a velocidade, agora com a rotação, com o deslocamento do tempo, a coisa pode dar uma complicada. Né? Então, vamos ver as consequências dessa hipótese, né, que a gente adiciona, né, sobre a uniformidade, isotropia do espaço, uniformidade do tempo. Então, a gente gostaria que valesse a segunda lei de Newton para qualquer que seja essas rotações, esses deslocamentos. Então, as consequências são as seguintes. Vou dar 3 exemplos aqui. Consequências. Deixa eu ver se tem espaço aqui embaixo. Vou adicionar mais uma página aqui, senão eu vou ficar sem espaço. Então, vamos lá. Então, primeiro, qual que é a consequência da translação temporal? Qual que é a consequência de eu ter aquele S nas minhas equações de movimento? Então, imagina que eu tenho, primeiro, que eu tenho um sistema K e um sistema K' de tal forma que R' igual a R, ou seja, os eixos vão estar paralelos e no mesmo lugar, mas T' é T menos S. Então, eu estou medindo aqui nesse quarto com o meu relógio e alguém mede no mesmo quarto, nos mesmos eixos, com o relógio que está atrasado. O que isso implica? Então, no sistema K, que é o meu sistema, R com o meu relógio, vale a segunda lei. F de R, R ponto e T. No sistema K', também deve valer a mesma lei. Isso é a nossa hipótese que essa transformação não altera a propriedade de o referencial ser inercial. Então, M, R', 2 pontos, deve ser igual a F de R', R' ponto, T'. Certo? Bom, R igual a R', certo? Quem que é o R' ponto? R' ponto é dR' dt', R' igual a R, então posso trocar o R' por R, e dt' eu posso escrever como ddt, dt, dt', certo? Dt' dt é 1, certo? Que S é constante.
Então, isso aqui, R' ponto, é o próprio R ponto. As velocidades são iguais. E, da mesma forma, as acelerações são iguais, né? O R é o mesmo, dt' igual a dt. Então, da mesma forma, R2 pontos, linha, é R2 pontos. Então, muito bem. Então, vamos pegar essa equação aqui que vale no sistema linha e vamos trocar. Então, eu vou trocar R' 2 pontos por R2 pontos. Estou trocando esse cara aqui. Isso tem que ser igual, então, à força calculada em R', mas R' é igual a R. R' ponto, que é igual a R ponto, e T'. T' é T menos S. Certo? Então, é só traduzir essa equação por K' com a transformação. Mas, olha, MR2 pontos, se eu olhar para a equação aqui em K, é igual a F de R ponto e T. Certo? Então, como que eu posso ter F de R ponto T menos S igual a F de R ponto T? Isso só acontece se a força não depender do tempo. Isso aqui implica que F deve ser um F de R e R ponto sem depender do tempo. Ou seja, dentro do princípio da relatividade de Galileu, que conecta referenciais inerciais, as forças não podem depender do tempo. Então, você vai, como é que pode isso? Tem muita força que depende do tempo, né? Você tem um campo elétrico oscilante, você tem alguma coisa que está chacoalhando no seu sistema, ela depende do tempo. Então, o que acontece é que as forças não devem depender do tempo se você incluir, por exemplo, você tem um motor ligado ali, né? Quando você tem uma força dependendo do tempo, alguma coisa que está chacoalhando, você tem uma coisa externa que está produzindo aquela dependência temporal. Se você incluir as partículas daquela coisa externa junto com o seu sistema, aí ela não depende do tempo. Aí a translação temporal tem que ser feita dentro da máquina também. E aí a coisa não vai depender do tempo, né? Ou seja, traduzindo de outra forma, um experimento feito hoje tem que ser igual se você fizer amanhã, certo? Não muda nada se você fizer sob as mesmas condições. Quando você tem uma força externa, você tem uma força externa que cresce linearmente com o tempo. Eu faço experimento hoje, a força está fraquinha. Se eu fizer amanhã, a força está muito maior, porque ela está aumentando com o tempo. Tá? Então, isso que esse negócio quer dizer, isso não vale. Então, se você for fazer amanhã, você tem que levar junto com você a máquina que produz a força para ela começar do zero de novo amanhã. Tá? Então, quando você tem forças dependendo do tempo, a interpretação é que você tem partes externas ao seu sistema, que você não está incluindo na descrição detalhada. E tudo bem, você pode fazer isso à vontade, e isso não está violando nenhum princípio, é só o que você está chamando de sistema e o que você está chamando de coisas externas. Né? Enquanto você tiver coisas externas, não vai valer esse princípio de equivalência. A outra coisa interessante, deixa eu só mencionar pelo menos uma dessas consequências, tem a ver com rotação. Né? Então, imagina que eu tenho um referencial K, onde eu tenho minhas medidas de RT, e eu tenho um referencial K' que simplesmente tem os eixos rodados em relação a R. E T' igual a T. Então, a única transformação que a gente faz é uma rotação no sistema de coordenadas. Então, que implicação que isso tem? Então, no sistema K, então, novamente, vale a segunda lei. Vou supor, por exemplo, que a força só depende de R, para fazer um exemplo simples, que a gente só está rodando aqui a coordenada. Então, imagina que é uma força que só depende da posição.
Então, no sistema K', como ele é também inercial, pela nossa hipótese, ele deve satisfazer isso aqui. Muito bem, mas R' é uma rotação de R, uma rotação com ângulos fixos, né, constantes. Então, eu posso substituir esse R', dois pontos, né, deixa eu fazer aqui, fazer uma passagem intermediária. Então, o R' ponto é a rotação do R ponto, né? Eu pego a equação de cima e derivo em relação ao tempo. A rotação é constante, então eu só passo a derivada ali para os R's. Mesma coisa a aceleração. Então, a aceleração linha é a rotação da aceleração R. Então, essa equação de Newton por referencial linha eu traduzo trocando R' para R. Então, vamos lá. MR, dois pontos, vai ficar M, rotação de R, dois pontos. Isso tem que ser igual a F, calculado na rotação do R, que é o R', certo? O lado esquerdo, você vê, eu posso colocar uma rotação para fora, a massa é constante, é um escalar, certo? Então, eu posso colocar a rotação do vetor MR, dois pontos. E MR, dois pontos, é a força de R, certo? É a equação que vale aqui do referencial R. Então, isso aqui é a rotação da força, do vetor força, calculada em R. E isso, então, deve ser igual à força da rotação em R. Ou seja, a força calculada no vetor rodado deve ser a força calculada em R rodada. Então, se você rodar o vetor e calcular a força naquele ponto rodado, tem que dar a mesma coisa que você calcular primeiro a força e depois rodar o vetor. Então, você tem que ter essa condição satisfeita para que você tenha um referencial inercial, para que a lei valha nos dois referenciais. Isso é particularmente verdade para forças centrais, né? Mas nem toda a força vai satisfazer essa condição. Então, você tem algumas restrições interessantes que aparecem aí dessa equivalência, né, desse princípio de equivalência de Galileu. Você tem que ter as mesmas leis da física, não importa se o sistema está rodado ou não. Muito bem. Perguntas aqui, eu vou fazer uns exemplos simples agora, dois exemplos bem simples para terminar, mas essa é o resumo aqui, talvez, dessa parte mais conceitual, né, mais formal. A gente vai comentar mais sobre isso aí no decorrer dessas próximas aulas, mas tá claro o que eu estou falando aqui? Tá tranquilo? Ficou claro, assim, eu só tenho uma dúvida para ver se me convence um pouco melhor. Quando você escreveu o porquê, né, que a força não dependeria explicitamente do tempo, eu não me convenci muito no porquê nessa igualdade. Ela aconteceria somente se a força fosse independente do tempo. Porque eu consigo imaginar, por exemplo, uma força periódica aí, com um período de S, por exemplo, e eu teria essa igualdade ainda. Tá. Mas aí só vale para esse S, né? Entendi. Tá, se para valer para todo S, aí teria que ser independente. Mas você tem razão. Entendi. Tá. Tem um... Eu vou dar um exemplo aqui rápido, são dois exemplos rapidinho, mas tem um exemplo legal que mostra a mesma coisa que acontece aqui com o tempo. Eu podia ter feito um exemplo de translação espacial, né? Deixar o t' igual a t e só deslocar a origem das coordenadas, fazer R' igual a R menos 1. Isso também tem umas consequências interessantes, e a maioria dos problemas que a gente resolve não tem essa invariância, né? E a gente tem que só entender por quê, né? Quais são as hipóteses, por que a gente está violando essa invariância. Mas vou fazer um exemplozinho bem simples aqui do oscilador harmônico, que vai ilustrar por que isso está furando nessa relação.
Eu acho que eu vou fazer esse exemplo primeiro, depois eu faço o outro. Então vamos pegar o oscilador harmônico, vamos fazer esse exemplo do oscilador harmônico, que é... Deixa eu ver o que eu estou aqui. Então, olha só, vamos pegar aqui o oscilador exemplo. O oscilador harmônico simples, então em uma dimensão. Vamos ver. Então você vê, se eu consigo deslocar essa janela um pouquinho aqui. Não dá. Então vamos lá, eu tenho massa vezes aceleração igual a força menos kx. A gente resolve essa equação, todo mundo sabe resolver, né? A gente define a frequência do oscilador como raiz de K sobre M. Então, essa equação vai ficar x dois pontos igual a menos ômega 2 vezes x. E a solução são sênios e cossenos. Eu vou fazer uma escolha particular aqui de condições iniciais. A cosseno de ômega t. Tá? Bom, vamos escrever a solução geral, acho que é melhor para ilustrar. Então, a solução geral é A cosseno mais B seno. Vamos supor que a gente tem condições iniciais que a partícula está em x0, com velocidade v0 em t igual a 0. Então, se a gente impor aqui t igual a 0 na equação, o seno dá 0, sobra A, então A é o próprio x0. Derivando em relação ao tempo, x ponto é a derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno cosseno, calculo em 0, seno dá 0, sobra ômega vezes B, e isso é V0. Certo? Então, B é V0 sobre ômega, e a solução, então, fica x0 cosseno de ômega t, mais V0 sobre ômega, seno de ômega t. É isso, né? Deixa eu só ver se eu... Isso, acho que é isso. Tá. Muito bem. Então, esse problema é extremamente conhecido e eu vou tentar ver se ele está respeitando, então, a minha condição de ser, né, se essa equação, se esse problema, se essa força respeita a minha invariância de Galileu. Então, muito bem. Então, eu fiz essa conta aqui, num certo referencial K, e agora eu mudo de referencial, vou para o referencial K', eu vou supor que eu só tenho um deslocamento, o K' vai ser tal que... deixa eu apagar aqui. Que x' é x menos A, então simplesmente desloco um pouquinho a origem, t' igual a t, não faço mais nada, só desloco a origem de um sistema com outro. Então, muito bem. Se o K' é inercial, porque é só um deslocamento de origem, eu vejo que eu quero que a minha equação de movimento também seja válida no sistema linha. Mx' dois pontos é menos Kx'. No entanto, o x' dois pontos é igual a x dois pontos, certo? Porque ele só difere de uma constante, o tempo é o mesmo. Então, se eu traduzir essa equação para o sistema K, aqui vai dar mx dois pontos. E o x' eu substituo por x menos A. E isso aqui não é menos Kx. Certo? Então, essa força, esse problema que a gente está resolvendo, não satisfaz esse princípio de relatividade. Eu estou fazendo um ciclo de deslocamento dos eixos e está mudando a minha equação de movimento. Não estou obtendo a mesma equação de movimento. E qual que é o problema? O problema é que
Esse problema do oscilador harmônico, ele está escrito assim, né? Eu tenho aqui a minha massa M, tenho minha mola K, e essa mola está pregada numa parede que tem massa infinita, né? Esse é o meu problema do oscilador harmônico. Eu tenho uma mola presa em algum lugar e esse algum lugar não se mexe. Então, obviamente, esse sistema não tem invariância, porque eu não posso carregar essa parede, eu não estou carregando a parede infinita junto na minha transformação de coordenadas. Então, qual que é o jeito certo de colocar esse problema de modo que ele seja invariante? Então, não tem nada de errado aqui, é só questão de interpretar, né? Então, a forma correta é essa aqui, né? Então, vamos pensar assim que eu tenho duas massas, M1 e M2. Essas massas estão ligadas, então, por uma mola de constante elástica K. E eu vou resolver esse problema de duas partículas. Tá? Então, como que eu faço isso? Ora, vamos escrever as equações de movimento. Então, eu tenho aqui mx1, dois pontos. Eu faço esse problema e termino. Eu ia fazer mais um exemplo, mas eu faço na aula que vem. mx1, dois pontos, igual... Então, vamos ver qual que é a força da mola. Então, imagina que as molas elas têm um comprimento de repouso, eu vou chamar de L, tá? Então, é o comprimento das massas de repouso. Então, imagina que M1 e M2 estão esticadas além de L. Então, qual que é a força que M1 sente? M1 sente uma força na direção positiva, certo? Se os caras estão esticados, M1 tende a ir para a direita. Então, eu vou ter uma força aqui que é K vezes o deslocamento, x2 menos x1 menos L, que é o comprimento de repouso. Tá? Então, se esse x2 menos x1 é maior do que L, o deslocamento é positivo, a partícula vai para a direita, então a força está no sentido mais. Para a partícula 2, é o contrário. Quando esse comprimento, esse deslocamento é positivo, a partícula 2 tende a ir para a esquerda. Então, a força está na direção menos. X1 menos L. Certo? E aqui a gente vê diretamente que se eu... Então estou escrevendo tudo isso aqui no meu referencial K. K está confundido com o K da mola, né? Mas aqui é o K do referencial. Se eu agora mudar para o referencial K', onde eu desloco todo mundo de A, não tem problema nenhum, certo? Então, agora eu vou mudar para o referencial K', eu faço x1' igual a x1 menos A, x2' igual a x2 menos A. A força só depende da distância entre as partículas, então esse A vai sumir, e as derivadas, as acelerações vão ser iguais também. Então, aqui a gente pode garantir que mx, dois pontos linha, vai continuar sendo x2' menos x1' menos zero. Né? Porque o A vai cancelar. E mx2, dois pontos linha, menos K. Tá? Então, esse problema a gente pode resolver, se vocês derem uma olhada lá no livro, tem esse exemplo feito, dá para resolver, dá para mudar agora para coordenadas relativas e coordenadas do centro de massa. Eu vou só copiar aqui para não gastar muito tempo, mas se a gente transformar isso aqui para coordenadas relativas e do centro de massa, então a gente define uma coordenada R, que é x2 menos x1 menos L. E uma coordenada R1, que é M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2. A gente vê que, em termos dessas coordenadas, as equações de movimento são μ R dois pontos é menos KR, M R dois pontos igual a zero, onde o μ é a massa reduzida, M1, M2 sobre M1 mais M2, e M é a massa total. Então, na verdade, quando a gente resolve o problema do oscilador harmônico nesse formato, na verdade, a gente está pensando já na coordenada relativa, né, entre a parede e a partícula, né, ou alguma coisa desse tipo. E aqui é legal, quem tiver curiosidade,
É extremamente simples, né, o oscilador harmônico, mas olhar como que fica essa equação de movimento no limite onde M1 é muito maior que M2, ou vice-versa, né, onde você transforma um desses osciladores, por exemplo, M1, numa parede infinita, né, como ele vai ficando pesadão, aí você vai recaindo no problema anterior. Tá? Então, todas essas análises de invariância, que são bem interessantes, né, são bem legais, elas trazem, então, uma série de restrições à forma funcional que essas forças podem ter, mas a gente tem que sempre manter em mente que, em muitas situações, a gente está considerando um subsistema apenas, né? E esse negócio não pode acontecer. Né? Um outro exemplo bem rápido aqui, só para terminar, imagina que eu estou aqui no meu quarto e eu pego um cubo, uma bola de futebol americana, né? Então eu estou aqui dentro do meu quarto, eu pego uma bola de futebol americano, que é um negócio meio oval, e eu considero uma situação onde essa bola está perto da parede, né? Então eu tenho aqui uma visão transversal, tem a parede aqui, e a bola está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, você vê, se eu fizer uma rotação no meu sistema de coordenadas, a bola roda e bate na parede, né? Não vai ser igual ao sistema original. Por quê? Que não é, porque eu não estou rodando a parede junto. Então, se eu rodar a bola e parede, fica tudo igual. Se eu só rodar a bola e não rodar a parede, as coisas não funcionam, eu perco essa invariância. Então, novamente, não tem nada de errado com isso, é só a gente ter a consciência do que a gente está fazendo. Certo. Então, é isso. Eu vou parar por aqui, vou abrir para perguntas se tiver algum comentário, mas na aula que vem, então isso aqui serve aqui de um aquecimento, é uma coisa mais formal, mas acho que é interessante de a gente discutir. Eu vou fazer uma coisa que vocês também estão bastante familiarizados, que é movimento de uma única partícula. Então, eu vou falar um pouco de momento angular, de torque, de teorema de conservação de energia, de momento angular, e depois a gente passa para sistemas de muitas partículas, onde eu quero fazer, em particular, o problema de Kepler, né, o problema de duas partículas com força gravitacional, que vai ser um problema que a gente vai rever lá mais para frente no curso, quando a gente adicionar um terceiro corpo, né, que vai ver uma versão do problema de três corpos, com caos, etc. Então, eu vou aproveitar e lembrar vocês como é que a gente resolve esse problema aqui. Tá, então, a sequência do curso vai ser essa, a gente vai fazer um pouco aqui de dinâmica newtoniana, depois a gente vai passar para a formulação de Lagrange, eu vou fazer isso tanto com o princípio de trabalhos virtuais, que é bem bacana, depois com o princípio variacional, multiplicadores de Lagrange, depois equações de Hamilton, transformações canônicas, e a gente vai entrar um pouquinho na parte de caos e vai ver uns problemas interessantes que tem a ver com os anéis de Saturno, aquelas faixas que existem nos anéis de Saturno, falhas que existem no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que também dá para explicar um pouco por instabilidades nas trajetórias. Então, acho que é isso por hoje. Perguntas, fiquem à vontade aí para comentar, para perguntar. Eu vou salvar essas notas aqui em PDF e eu coloco lá na página do curso, junto com o link para o vídeo, tá, que eu jogo no YouTube também. É isso, então. Então, se ninguém tem perguntas, a gente continua, então, na quarta-feira. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. As datas estão erradas. Então, eu vou corrigir. Eu devo ter confundido na hora de olhar o calendário. Eu vou arrumar a programação na página e eu já coloco o arquivo atualizado para vocês.
Certo? Então é isso, gente. Boa semana para vocês aí. Quarta-feira a gente continua, então. Obrigado, professor. Professor, Falou, gente. Obrigado obrigadão, a até vocês. quarta. Falou, até Até mais. quarta. Boa Até semana mais. aí. Falou, tchau, tchau, gente. Até quarta. Até.